Falando um pouco do seu início na jornada musical, né? Até você se encontrar enquanto um vocalista ou enquanto um roqueiro, né? O que você tinha já músico na família, cresceu ouvindo esse tipo de som? Como é que foi? Cara, eu venho de um background totalmente, posso dizer totalmente, mas bem avesso ao heavy metal, né? Meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, são pianistas eruditos, né? Meu pai é tipo, puta, cara, um cara extremamente renomado na música erudita, como pianista, compositor. É um cara que tem aí uma carreira internacional gigante. Inclusive, tive agora em Tóquio faz um mês e meio para acompanhar a turnê dele de 30 anos de carreira, especificamente na Ásia, né? Então é um cara que, assim, desde muito pequeno me colocou e me introduziu na questão da música. Então, puta, estudei, cara, violino, flauta transversal, piano, um monte de coisas que, puta, na época, pra mim eram sofridas demais e eu odiava, né? Mas que foram importantes mais pra frente. E era uma negação em todas essas coisas, né? Aí, com, sei lá, talvez meus 9, 10 anos, assim, fui estudar violão erudito também, lógico. E aí foi a minha passagem para o mundo sombrio do metal. Fazer a transição do violão para guitarra foi mais fácil. Então eu comecei, na realidade, como um cara que só tocava guitarra tal, e cantava, que naquela época não era nada tão importante assim, não era uma coisa que eu me dedicava a priori. Mas ali já com meus 14 para 15 anos eu já comecei a fazer shows. Eu lembro, meu primeiro show foi no Aeroanta, extinto Aeroanta, que era uma casa muito legal, não sei se, provavelmente, acho que você não chegou a conhecer, não, né? Era uma casa ali ali no Largo da Batata, ali em Pinheiros, em São Paulo. Era uma casa muito legal, assisti muitas vezes ali, Viper, Dr. Sin, puta, várias bandas da cena na época, Kavla, puta, muita coisa legal lá. Era uma casa média, então era uma casa ali, sei lá, para umas 1.500 pessoas. E, cara, uma casa que abria essas coisas para bandas iniciantes. Então sempre tinha algum dia na semana ali que tocava 4, 5 bandas no festival. E aí que eu comecei a ter esse frenesi ali por tocar ao vivo com banda de rock e tal. Então não foi uma coisa de background específico de rock, mas acho que no final acabou sendo bastante proveitoso para mim esse convívio com o lado erudito da coisa, porque me trouxe uma perspectiva da disciplina, né? Porque o músico erudito ele tem muito essa coisa da dedicação e de colocar a música realmente em primeiro plano, né? Como os músicos eruditos eles são menos rockstars no sentido de privilegiar mais que a música seja executada da maneira ideal. Acho que isso trouxe para mim esse lugar de saber que a música vem sempre antes do artista, né? Então, por aí. E tem uma conexão muito forte também. Teve uma vez que eu tava com o André Matos, e ele tava fazendo uma passagem de som de um piano e voz, eu tava conversando com ele no palco, e daí virou pra mim e falou assim, ó, sabia que Beethoven fazia heavy metal? E eu falei, André, tá maluco? Que papo é esse, né? E ele falou assim, lógico, se pegar a sinfonia do tan-tan-tan-tan, né? E aí pensa que Beethoven viveu em 1700, 1800, não existia amplificador, guitarra. Exato. Naquela época, o que era mais próximo de um heavy metal do que o Beethoven não fazia? Não tinha. O que o Beethoven fazia pra época era um som pesado pra caralho. E hoje exatamente. Tem um lance também que toda essa música erudita, que principalmente no piano, era uma coisa que precisava uma precisão dos dedos muito grande, né? Você tira daqui, inverte aqui, é o que muitos guitarristas virtuosos fazem hoje também. Exatamente. Então eu vejo claramente essa passagem de uma coisa para outra. O piano ele tem essa habilidade de trazer, ele é um piano, o piano ele é um instrumento melódico e percussivo, né? Então, eu acho que isso realmente, como você falou, se tornou uma evolução até da maneira como se toca os instrumentos de corda, como guitarra e baixo hoje em dia, sem dúvida. E nossa, tem muitas músicas eruditas clássicas da época barroca que você olha hoje em dia e você fala assim, cara, é lógico que ia haver essa junção, tanto que o Malmsteen fazia isso com maestria e tantas outras bandas fizeram, né? E você tocou no nome do André. O André era um cara que era muito fã do meu pai. E então assim, não tinha uma vez que a gente se encontrava assim,
que ele não falava assim, pô, cara, preciso ir lá trocar uma ideia com teu pai, porque como ele fez faculdade de música, geralmente o cara que faz faculdade de música acaba estudando algumas músicas, algumas peças, né? E aí ele sempre falava isso, e acabou que nunca aconteceu. A gente sempre marcava, e puta, meu pai também super enrolado com turnê, e ele também, então era sempre difícil de acontecer.